Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Futuros Possíveis, a sua dose semanal de futuros. Eu sou Marcelo Gripa. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. E o tema de hoje é automatização. Onde estamos e para onde vamos? Bem, eu vejo com olhos bem cuidadosos a automatização, porque eu acho que ela tem que ter um fundo de critério. Eu não acho que a automatização tem que existir por si própria, ou automatizações simples. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não virar um filme da Disney, Wall-E, para ficar desconectado da vida real. Eu acho que a automatização pode ajudar a gente em tarefas básicas, em tarefas do lar, que ajudam a gente no dia a dia. Mas eu acho que sempre a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se desconectar do que nos torna seres humanos e com seres com conexões com as outras pessoas. Eu acho que no que ela puder ajudar a gente com tarefas técnicas e simples, vai ser bem-vindo, mas sem perder o ponto de conexão humana. Acabamos de ouvir o áudio do Eduardo dizendo que vê valor no uso de robôs, principalmente para tarefas do dia a dia, tarefas domésticas, mas ele faz um alerta para a gente tomar cuidado para não perder a conexão humana. Então, começo perguntando para vocês quão automatizado está o dia a dia de vocês, Andresa? Tá mais ou menos automatizado. Eu quero automatizar mais, mas o que tem já tem me deixado bastante satisfeita, né? Então eu tenho um robô aspirador. Cujo nome é? Gerard. Muito bom. Bom nome. Você também tem, né? Um robô aspirador. Sim. E eu tenho também algumas automatizações em casa mesmo, né? Ainda não tenho aquelas assistentes virtuais, né, que costumam ter em casa. E eu tô querendo uma máquina de lavar louça que seja toda automatizada também. Eu acho que são meus próximos passos. Por passos. exemplo, coloque também as próprias louças para serem lavadas. Sim, e que toque música enquanto, sabe, lava a louça. Eu acho que eu quero esse tipo de coisa. Gostei. Tá mais ou menos automatizado mesmo, Angélica. E você? Eu quero um robô que faça o meu chá, que prepare brioches amanteigados e coloque biscoitinhos no forno e sirva pra mim. Ele precisa comprar também esses ingredientes? Não, ele tem que fazer. Ele faz. Ele faz. Não faz. Esse aí é o meu desejo. Entendi. É meu futuro possível, tá? Mas assim, no momento, eu automatizo algumas funções. Eu tenho um robô aspirador e passador de pano, que é muito útil. Importante. Só que, assim, é curioso observar, né, que o robô, ele precisa ser limpo. Tem que tirar o pó de dentro dele. Tem que ter o dedo humano. Tem que lavar o paninho e tudo mais. E o meu marido cumpre essa função. E, da mesma forma, a máquina de lavar louça. Ela precisa de um ser humano que vai colocar a louça lá dentro. Sim. Assim, eu até hoje não aprendi que a colocar a louça dentro da máquina é tipo um exercício meio Lego, sabe? Gente, é ótimo. É assim, você tem que entender como que coloca o prato de forma que ele vai ser efetivamente lavado. Sim. Então, assim, ilustra muito, né? Que a automatização vai até um certo ponto, mas precisa de uma competência humana para fazer a coisa funcionar. E um fato interessante, vocês mencionaram a máquina de lavar louça, mas não mencionaram a máquina de lavar roupa. É verdade. E o processo é o mesmo, né? Você precisa levar roupa, quer dizer, você vê, é uma automação que já está aí na nossa vida há tanto tempo que a gente nem se dá conta, mas verdade, nem existe. Me conta, não me lembro da vida sem a máquina de lavar roupa. E tem também isso no lugar da máquina de lavar e secar. Se você fizer um programa de secagem errado, você ferra toda a sua roupa. Sim. Então, assim, você tem que saber colocar. E aí tem alguns aplicativos de algumas máquinas que tem a receita de como lavar a roupa. Sim. Aí você quer lavar uma calça jeans, uma toalha, não sei o quê? Aí tem
a temperatura, o ciclo e tudo mais. Ainda, dicas por Angélica Mari, olha só. Porque aqui... Tem o processo também de geladeiras, né? É surreal, assim, A geladeira acho que leva coisa para um outro patamar. algumas né? geladeiras. Porque sim. exatamente, o meu sonho de consumo, por exemplo, seria uma geladeira que me avisasse o ciclo de vida útil, ou seja, de cada alimento, ou seja, quando vai estragar e já conectasse com a lista de compra. Mas isso é a visão Já de futuro, existem né? geladeiras Já que fazem algo parecido. Já. E isso é Mas muito ainda real. vai ser item de futuro que está um pouco longe de ser realidade. A gente vai falar mais sobre isso, né? Depois. Por hora, o que acontece no presente desse assunto é que a gente começa a ver a automação invadindo o nosso dia a dia, né? Aos poucos, com pequenas tarefas. Por exemplo, as assistentes pessoais tocando música por meio de comando de voz, ou essas tarefas domésticas, né? O robô, por exemplo, como vocês apresentaram. E a verdade é que é um cenário diferente do que a gente tinha no passado. No passado, o nível de automação ele se restringia ali a, por exemplo, você pedir para uma máquina fazer uma função, cortar uma comunicação com uma pessoa. Por exemplo, pedir comida por delivery, via aplicativo, né? E agora o que a gente está vendo é uma proliferação maior do uso da tecnologia no dia a dia. Né? E isso não se restringe à casa. Né? A gente vê, por exemplo, até compartilhando uma experiência pessoal. Uma das últimas vezes que eu fui ao shopping center, eu queria assistir a um filme. Né? E aí, todo o trajeto, desde a chegada ao shopping, estacionar o carro, comprar o ingresso, comer o lanche e tal, a interação com as pessoas foi muito pequena. Para falar a verdade, a única interação mesmo que eu vi, né? Ali, um humano trabalhando, foi a pessoa que montou o lanche. E te entregou. Que eu pedi, que me entregou, mas a compra foi feita através de um totem. E a pessoa que fez a leitura do QR Code para eu acessar o cinema, mas que na verdade também poderia ter sido um totem. Então, a discussão começa a ir para esse lugar, né? Como a automatização vai avançando e a gente nem se dá conta dela. Sim, eu tive uma experiência parecida também assistindo o filme. Inclusive, eu conto essa experiência no nosso episódio sobre cinema, que eu recomendo que você assista, porque tá muito bom. Comprando o ingresso do cinema, que eu não reparei que era um ingresso premium. E eu acabei pagando por isso. E só fui me dar conta que eu tava numa sala premium quando eu já tava entrando na sala. Então, assim, você vê que o processo de automação, ele não dá conta dessas distrações humanas. Então, tem aí ainda uma lacuna, né, a ser preenchida. E por falar em lacuna, a gente percebe que esse processo ele é avassalador. Você não percebe muitas vezes a alteração de um ano para o outro, né? E uma das áreas que mais se transformou é o contato com as empresas pela internet, né? Sim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava indignadíssima com o fato de ela não conseguir mais falar com pessoas no atendimento que antes era um call center. Né? Então antes você passava a mão no telefone, ligava e conseguia um contato humano depois de algumas etapas pelo menos para resolver o seu problema. Hoje em dia a sensação que tem é que é cada vez mais difícil. Qual que é a experiência que vocês têm com esses chatbots que invadiram as empresas? Bom, eu sinto que são chatbots que resolvem um problema. Então, existem automatizações incríveis, como, por exemplo, existe uma automatização que é o vira-texto, né? Você encaminha um áudio e o chatbot transforma aquele áudio em texto. Então, isso é maravilhoso. Só que... Principalmente para quem manda podcast, né? Principalmente para quem manda não podcast. Não nosso, né, gente? Mas verdade. aqueles áudios de 5 minutos. Sim, principalmente nesse ponto. Mas também... algumas outras automatizações dentro de chatbots, elas não são feitas para resolver um problema. Eu tenho a impressão que elas são feitas unicamente para que exista um ponto de contato. Então, não são pensadas possibilidades. E aí você entra totalmente na experiência do cliente. Por exemplo, você entra e diz oi. O chatbot fala, digite o que você gostaria de dizer. Né? Se você digita sem acento, por exemplo, ele retorna dizendo, não consigo reconhecer.
Então a gente peca muito em acessibilidade, em comunicação. Então eu entendo que a interação com chatbots ela é muito difícil. E nas minhas experiências é um jogo de xadrez ali. Você tem que tentar entender qual que é a melhor alternativa para conversar com a inteligência artificial. Sim. Eu percebo que muitas vezes os menus não são bem construídos, Total. né? Tem situações de cliente que não estão abarcadas naquele cardápio lá. E aí isso aconteceu comigo outro dia. Eu queria cancelar, mudar de plano de saúde, queria pedir um documento. Cara, aquele documento, que é o que você precisa para passar para o outro plano, eles tornam isso a coisa mais difícil que tem de obter e não estava no menu do chatbot. E para você chegar num ser humano para falar, Nossa. eles complicam o máximo possível. Isso porque os times de teleatendimento estão cada vez mais reduzidos, né? Sim. E, consequentemente, você espera muito mais, né? Sim, sim. E tem também um professor me falou uma coisa uma vez que para mim fez muito sentido, assim, que por muitas vezes essas pessoas do call center, elas estão próximas do problema, mas elas não estão próximas da solução. Porque ainda existe essa questão de eu não conseguir falar com a automatização, é passado para o call center, só que aquela pessoa que está sentada, ela não pode resolver. Ela precisa chamar o supervisor, que vai apertar um botão e permitir que ela resolva o problema. O que aí sim poderia ser automatizado, né? Não precisava necessariamente chamar uma nova pessoa para resolver o problema. Isso a gente poderia automatizar. Eu percebo que a automatização ela está mal distribuída. O que é interessante, porque a automatização ela serve para tornar os processos mais eficientes, mas de nada adianta se a outra pessoa, né, que está lá, que é o cliente, não conseguir ser atendido. Aí é uma economia que não se paga. Sim, porque cria-se a tal da fricção, né? Que se fala muito. Fricção é o que? As dificuldades que a pessoa enfrenta para conseguir o que ela quer, né? Demora mais tempo, o consumidor fica mais chateado e, por consequência, menos propenso a recomendar ou ficar com uma marca. E muitas vezes não leva a consideração o lado emocional da história. Há situações e situações. As situações que você está mais calmo, seu problema é mais pontual, e tem momentos em que o problema é realmente muito grande. Sim. E aí, inclusive, já há tecnologias, especialmente nos Estados Unidos, que monitoram o tom de voz do cliente para saber qual é o nível de ação que precisa ser tomado. Sim. Né? Para saber se você está diante de uma Isso é situação muito legal. padronizada ou não. Mas para isso você precisa ter, você pode ter uma triagem de tecnologia, só que você precisa ter todo um time de pessoas preparado ali para atender o Totalmente. cliente. Né? Sim, Total. vou trazer o ponto da fila, por exemplo, né? Tem, por exemplo, locadoras de carro que tem as duas opções. Você pode chegar lá no carro, destravar o carro e pegar você mesmo sem ter interação com um ser humano. Ou você pode entrar na fila e ir até o balcão. Tem momentos e momentos. Tem momentos que você quer ter esse contato, falar com o ser humano. Pode ser que você não tenha conseguido usar a ferramenta. Aí a automação torna-se um problema, né? Sim. Vamos trazer alguns dados para embasar nossa discussão. Dados coletados no primeiro semestre de 2023 pela GfK Latam, que é uma empresa de pesquisas, mostra que o brasileiro está se aproximando da média global quando o assunto é o uso de dispositivos inteligentes dentro de casa. Né? A média global é 1,5 dispositivo por casa e no Brasil a gente está com 1,3 liderando a região na América Latina. Mas quando falamos da adoção de tecnologia no Brasil, é impossível dissociar a realidade econômica e social, né, desse tema. E a gente sabe que nem todo mundo no Brasil tem grana para ter uma Alexa dentro de casa, né, um assistente pessoal, ou, por exemplo, um robô aspirador, como a gente comentou aqui. E a questão que fica é quais são esses principais entraves que a automatização tem para crescer no Brasil? Como a gente pode driblá-los? Eu acho que tem um ponto de pessoas especializadas para fazer isso, que ainda é uma mão de obra
muito específica, né? Quando a gente fala do Brasil como um todo, né? Especialmente o Brasil profundo, eu moro numa cidade pequena, né? Em que tem uma pessoa que consegue fazer esse trabalho de automação de residências, né? E ele é o profissional mais... Mais E ele requisitado da trabalha cidade. com uma agenda de meses para frente, Cara. né? E, por outro lado, o meu marido, ele é um eletricista que entende de automação. E vendo ele fazer, né? Claro, quando você tem a competência, tudo fica simples, né? Sim. Mas eu vejo que é um trabalho que requer conhecimento, sim, mas ele, uma vez que você tem, ele pode ser feito de forma relativamente simples. Então, assim, disponibilidade de mão de obra, conhecimento para fazer você mesmo, né? Sim. Porque você poderia comprar um kit de automação e você mesmo fazer, mas não é tão simples assim. É, algo que é um pouco mais comum fora do Brasil, né? Eu Tirar da conheço caixa e pessoas usar. que relatam isso, né? Dizer, poxa, vou comprar um negócio aqui, instalar, até porque a mão de obra não é tão farta e barata, né? Quanto se encontra nas grandes regiões do Brasil, né? Você trouxe um exemplo da escassez do interior, né? Eu acho, Mas eu acho que o maior ponto, assim, de quando se trata de automação, inicialmente, a complexidade do uso, né, que é um desses pontos. Quando a gente olha ali um objeto de automatização, nem sempre ele se encaixa na vida de todas as pessoas ou de boa parte delas. Na verdade, ele só se encaixa na vida do Brasil super conectado, assim. E às vezes, esse Brasil super conectado vai buscar um tutorial para entender como funciona, para entender qual botão apertar, o que fazer, e isso já é um limitador, para além dos limitadores que nós temos sociais, né? Preço, quando a gente fala também de necessidade, né? Então, além de ser caro, né? O que você deixa de comprar para casa para poder ter um robô aspirador, para ter algo tão automatizado, uma fechadura de eletrônica? prioridade do brasileiro. Sim, Totalmente. tem a totalmente. questão da acessibilidade também, porque se você pensa num robô aspirador, você precisa mapear o seu espaço, Sim. certo? Sim. Então, será que o equipamento tem as funcionalidades para que uma pessoa que é cega, por exemplo, usar? Né? E não precisa nem muito longe, porque eu comprei recentemente o aspirador robô e achei o manual complexo. Primeiro que não estava em português. Então, né, já tem a barreira do idioma. Sim. Eu assim, levei um pouco mais de tempo do que eu esperava, né? Mas é assim, já olhando para o futuro, que o presente nos permite tirar conclusões nessa linha, é uma tendência que a automação cresça constantemente, né? Não só por ser um mercado pujante, está vinculado ao avanço da tecnologia, mas também porque, de fato, começa a cair no gosto das pessoas, né? Eu acho que o ponto central aqui, além desses que vocês trouxeram, né, de acessibilidade, de inclusão, a questão do preço, é a gente saber qual o ganho real e para que a gente vai querer usar a tecnologia nesse nível nas nossas vidas, né? Porque, como falamos antes, a lavadora de roupas existe há muito tempo, mas ainda precisamos colocar as roupas lá. E também não fazemos passeatas por produtos que coloquem as roupas por nós mesmos lá. A gente simplesmente vai lá e faz. Sim. Né? Então, como é que vocês veem esse futuro? Olha, eu acho que ainda a gente vai ter que caminhar um tanto ainda para, vamos dizer, poupar o trabalho manual do ser humano com essas tarefas que a gente não quer fazer, né? Como, por exemplo, colocar a roupa na máquina, tirar, colocar no varal, né? Eu acho que a gente vai ter que continuar fazendo isso por um tempo. Eu acho que o futuro, para mim, tá mais interessante ali na área de internet das coisas. Quando as coisas começam a se falar. Uhum. Claro, preservando a privacidade, né? E toda aquela coisa que a gente já discutiu em outros episódios. Mas, por exemplo, a geladeira, ela pode entender quando um produto tá chegando perto do fim, por exemplo. Aprender o seu padrão de uso e tal.
Só que isso para produtos industrializados, né? É. E as frutas, e os legumes, e tudo mais. Será que a gente vai conseguir incluir esses produtos aí no hall de coisas que vai entrar nessa lista de automatização das compras do mês, por O exemplo? que nos leva a uma outra pergunta. Será que existe um limite do nível de automatização nas nossas vidas? Quer dizer, existem tarefas que a gente simplesmente não vai delegar porque elas fazem parte do hall de funções humanas, por exemplo, verificar se o produto está bom ou não, porque tem a ver com características sensoriais, né? Sim. Quando você vai analisar algo, você traz coisas Sim. para além de um critério pré-definido por uma máquina, por exemplo. Isso aí. Eu acho que a gente vai usando até ver onde é o limite, de verdade. Eu acho que existe muita coisa na automatização que a gente não precisava, mas depois que utiliza a gente não consegue ficar sem. E aí a gente vai testando esses limites, assim, eu preciso de um robô para aspirar a minha casa? Não necessariamente, antes eu fazia, mas agora que eu tenho, eu já não vivo mais sem. Eu preciso de um relógio que vai medir quantos passos eu dou? Não necessariamente, mas agora que eu tenho. Então, eu acho que esse processo ele vai acontecer através de testes. Assim, a gente vai testando para ver quais são os limites, mas eu entendo que não vou dizer impossível, mas é improvável que a gente substitua 100% a interação humana nessas automatizações. Acho que tem a questão de custo também, né? Porque, por exemplo, vamos supor que um legume ele mude de peso dentro da geladeira à medida que ele vai juntando mais água. Tô dando um exemplo, tá? Então quer dizer que você tem que ter mais sensores na sua geladeira, você tem que ter uma câmera. Sim. Como é que isso vai acontecer, né? Então você vai juntando mais tecnologia dentro desse eletrodoméstico que às vezes nem é tão interessante assim. As pessoas querem ver, as pessoas querem tocar, elas querem cheirar, né? Total. Então acho que talvez a automação não vai para esse lugar, né? Em que o humano é imprescindível. Total. O que se conecta com o que o Eduardo falou lá no começo do episódio sobre a importância de não se perder as características humanas, as conexões humanas. Então vamos deixar a tecnologia para aquelas coisas que ela pode ajudar no dia a dia e que são muito pessoais, né? Tem gente que vai preferir um robô aspirador, tem gente que prefere automatizar a lista de mercado com um assistente pessoal, por exemplo, tem gente que prefere, enfim, uma outra tarefa, mas o mais importante é perceber que o futuro está, assim, concluindo já a nossa conversa, rumando para uma escala cada vez maior de automatização, mas o que vai definir é o caso de uso. E também existem barreiras importantes, como preço, como popularização. Nem tudo é possível de você popularizar rapidamente. Sim, e tem a questão das competências, né, técnicas de cada um. Né? Por exemplo, a Andresa, que gosta muito de planilhas, ela pode atestar aqui. Ela consegue fazer um nível de automação de planilha, por exemplo, que agiliza muito a vida. Mas um recurso, por exemplo, que eu não tinha visibilidade. Então, assim, eu acho que depende muito do caso de uso, como você falou. E como a Andresa falou também, a gente vai vendo onde é que a gente precisa. Total. E vai aprendendo e se adaptando de acordo. Por exemplo, eu gostaria super de um robô que esfregasse azulejos do banheiro, sabe? Não tinha pensado Eu nisso. odeio limpar banheiro. E eu quero a minha geladeira que me avise sobre os E um robô produtos. que pegasse uma escovinha e esfregasse os azulejos, o meio dos azulejos, que é para mim o principal na limpeza de um banheiro, eu ia gostar muito. Então, se quiserem solicitar aí um robô desse, eu adoraria, sabe? Então, eu acho que o robô, para mim, vai ser nesse ponto e as automatizações que ele pode proporcionar, a gente vai saber com o tempo. É isso, o avanço da tecnologia é bom, todo mundo gosta, mas o caso de uso vai definir qual a real utilidade para cada um. Total. Bom, então não vou delegar para uma máquina a função de encerrar
esse episódio e vamos ficando por aqui. Convido a você a nos acessar em @osfuturospossíveis no Instagram e acompanhar outras edições do nosso podcast. E claro, compartilhe com os amigos aí e com a gente sobre o que você achou desse episódio de automatização. Afinal, o seu dia a dia está muito ou pouco automatizado? Eu sou Marcelo Gripa. Eu sou Andresa Maia. E eu sou Angélica Mari. E na semana que vem a gente está de volta para mais uma dose de futuros. Até lá! Tchau. Tchau.